Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à primeira mostra dos Fundos Europeus. Convosco, a apresentadora do evento, Marta Sobral. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Alfândega do Porto, que recebe a primeira edição da Mostra dos Fundos Europeus em Portugal. Um evento organizado pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, no âmbito da Rede de Comunicação do Portugal 2030, que pretende dar a conhecer a cidadãos, empresas e instituições o papel estratégico dos fundos europeus no estímulo à economia e no fortalecimento da coesão social e territorial. Neste espaço, neste grande espaço da Alfândega do Porto, durante 3 dias vamos poder ver stands, pitches, mesas redondas, seminários e consultar o balcão Portugal 2030. Tudo com muita animação e, esperamos, networking. Para fazer a abertura deste evento, chamo agora ao palco a senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim, para quem eu peço uma salva de palmas. Boa tarde a todas e a todos. Senhor Secretário de Estado de Planeamento e Desenvolvimento Regional, Dr. Hélder Reis, caras e caros presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, caras e caros presidentes e vogais das Comissões Diretivas das Autoridades de Gestão do Portugal 2030 e do FAMI 2030, Senhor Inspetor-Geral de Finanças, caro António Ferreira dos Santos, Senhores Presidentes de Câmara e outros autarcas aqui presentes, a cara Caroline Callens, chefe da Unidade Geográfica de Portugal e Espanha na DG Régio, caro Laurent San, chefe da Unidade na Direção-Geral de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia, presidentes e membros dos conselhos diretivos dos organismos da administração pública aqui presentes, a todas e todos os que aceitaram o nosso convite de participar neste evento que decorrerá nos próximos 3 dias, quer participando nos painéis, quer na apresentação de projetos ou nos stands presentes nesta sala. A todos os presentes, beneficiários de fundos europeus ou interessados, particulares ou empresas,
esta mostra é para todos vós. É com grande entusiasmo que damos início à primeira edição da Mostra dos Fundos Europeus, um evento de âmbito nacional dedicado a destacar o impacto transformador dos fundos europeus em Portugal. É um momento, acima de tudo, para celebração e demonstração das oportunidades criadas e dos resultados alcançados graças a estes instrumentos de apoio. O grande objetivo desta iniciativa é o tornar os fundos europeus mais próximos de todos. Assim, esta é uma iniciativa aberta a todas e a todos. Pois bem, considero que este seja exatamente um dos grandes desafios que hoje se nos coloca à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, às autoridades de gestão, aos organismos intermédios, a todos os que de uma forma ou de outra forma trabalhamos neste sistema, por vezes demasiado fechado, demasiado hermético. Certo que os termos neste mundo dos fundos são muito específicos e que as regras são complexas, mas é por isso que devemos eleger como um dos principais desafios melhorarmos a forma como comunicamos, como chegamos a todos, como informamos, simplificamos e tornamos mais acessível o que nem sempre é simples. Por isso, esta iniciativa coloca-nos mais próximos dos cidadãos, das empresas, de entidades públicas e privadas, de empreendedores, dos jovens, da comunicação social, de peritos e académicos, de todos quantos queiram saber mais sobre como aceder aos fundos e como são aplicados no nosso território nas mais diversas áreas. Nestes dias vamos demonstrar, através de projetos concretos, o que de melhor se tem feito no nosso país com os fundos europeus, demonstrar o impacto destes apoios no desenvolvimento de diversas regiões e do país. Projetos que geram impacto, promovem desenvolvimento sustentável, estimulam a inovação e criam melhores condições de vida para todos. Procuramos fazer isto num ambiente dinâmico e colaborativo, onde podem ser dados os primeiros passos para os futuros projetos de sucesso. Para os pitches, desafiamos os programas a subir ao palco para nos apresentarem os seus apoios no Portugal 2030, no que consistem e quais são as suas prioridades e objetivos, acompanhados de projetos de sucesso que ilustram a aplicação dos fundos europeus no terreno, com exemplos inspiradores. Nos stands vão poder descobrir mais projetos de todas as regiões e das mais diversas áreas, com os quais podem interagir e saber mais sobre as suas experiências. Temos ainda um balcão de apoio, onde os visitantes poderão obter informações sobre os apoios disponíveis e o funcionamento do Portugal 2030, onde podem contar com o apoio e orientação da equipa da linha dos fundos e dos programas. É certo que podemos pensar que estes projetos e muitos outros beneficiam apenas uma parte da população num determinado território, ou apenas alguns trabalhadores de uma determinada empresa, ou alguns alunos em apoios direcionados. Mas é o somatório de todos os apoios e investimentos do Portugal 2020, dos anteriores períodos de programação e do Portugal 2030 que fizeram e continuarão a fazer a diferença para o país e para os portugueses. Resulta do último inquérito Eurobarómetro Flash, divulgado pela Comissão Europeia em outubro de 2023, que em Portugal, um pouco mais de metade dos portugueses não conhecem a existência de projetos cofinanciados para melhorar as áreas onde residem. Mas dos que conhecem, 78% consideram que o apoio europeu tem tido um impacto positivo no desenvolvimento da sua cidade ou região. E este é também o nosso desafio: aumentar a percepção sobre todos os apoios e investimentos que nos rodeiam, que são apoiados por fundos europeus e que de forma mais ou menos direta têm efeito muito positivo no desenvolvimento do país, na qualidade de vida, no emprego e na economia. E esta mostra é apenas uma gota d'água sobre esta nossa responsabilidade de divulgar os fundos, de informar sobre quem, como, quando e onde podemos aceder. Não apenas para alcançarmos o objetivo de, nos resultados futuros do Eurobarómetro,
cada vez mais portugueses identificarem e reconhecerem a existência de projetos cofinanciados para melhorar as áreas onde residem, mas também porque precisamos de melhores projetos e das melhores iniciativas para podermos alavancar cada euro de investimento europeu e nacional. Minhas senhoras e meus senhores, gostaria agora de destacar algumas novidades do Portugal 2030 ao nível da comunicação, informação e acessibilidade. O desenvolvimento em multisite do Portugal 2030 e dos seus programas, garantindo a harmonização entre a maioria dos websites, de forma a simplificar a navegação por todos eles. A criação e a melhoria contínua da linha dos fundos, um serviço que procura informar, esclarecer, apoiar todos os que a ela recorrem, com um significativo esforço ao nível da linguagem, procurando torná-la mais clara e acessível. A linha dos fundos disponibiliza já um serviço com vários canais de atendimento integrado, de apoio a todos os que tenham interação com os fundos europeus, prestando apoio técnico ao balcão dos fundos e informação sobre avisos e projetos. Desde 2023, incorpora tecnologia como a inteligência artificial através de um assistente virtual, o Ivo, que está disponível para responder a questões no âmbito da linha e também para apoiar beneficiários e potenciais beneficiários, por exemplo, na consulta ao Plano Anual de Avisos. Este foi o início de um caminho que já estamos a trilhar de forma consistente, para que em 2025 consigamos introduzir inteligência artificial na automação de processos. Mas não vou detalhar mais. Vamos aguardar pelo painel de especialistas de amanhã. Ao nível da comunicação, lançámos também a campanha Portugal 2030 num minuto, com vídeos explicativos do que é o Portugal 2030, com 25 vídeos flash já lançados e disponíveis online, com informação sobre os programas e funcionalidades disponíveis. Ou a campanha Na Rota dos Fundos Europeus, que percorre o país de lés a lés, através de 9 roteiros temáticos de projetos apoiados pelo Portugal 2020, também disponíveis online. Mas num contexto que se percebe em que o PRR e a sua execução está na agenda diária e mediática em Portugal, tal não significa que no Portugal 2030 os desafios não sejam também eles enormes. Desafios para executar e dar cumprimento ao acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia para aplicarmos no Portugal 2030 23 mil milhões de euros de fundos europeus em projetos que estimulem e desenvolvam Portugal e a economia portuguesa. Ao olharmos para o Portugal 2020, os resultados falam por si. Atingimos uma execução de 102%, o que significa a absorção total dos fundos disponíveis para Portugal neste ciclo de programação. Estes valores traduzem-se em impactos reais nas nossas vidas. Alguns exemplos. Falamos no domínio da competitividade e internacionalização, onde mais de 164 mil trabalhadores foram apoiados em ações de formação em contexto empresarial. Falamos no domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, onde foi possível obter uma redução de 367 milhões de kWh de consumo de energia primária nos edifícios públicos. Falamos no domínio da inclusão social e emprego, onde mais de 112 mil pessoas beneficiaram de apoios à contratação e cerca de 1000 equipamentos sociais e de saúde foram apoiados. Falamos no domínio do capital humano, onde mais de 8 mil bolseiros foram apoiados em ações de formação avançadas e 326 mil estudantes apoiados em vias profissionalizantes do ensino básico e secundário. Assim, ao longo dos próximos dias, vamos dar a conhecer os 5 objetivos estratégicos para a dotação de 23 mil milhões de euros dos fundos europeus no Portugal 2030, aplicada através de 12 programas e 5 fundos, em projetos que estimulem e desenvolvam Portugal e a economia portuguesa. As vicissitudes durante a execução do atual período de programação, com a pandemia Covid-19, a crise inflacionária e o desafio da complementariedade na programação do PRR e do Portugal 2030,
são inquestionáveis e trouxeram maiores desafios no arranque do Portugal 2030. Mas temos vindo a recuperar e o ano 2025 vai ser determinante. No final de novembro temos já lançados mais de 780 avisos no Portugal 2030, sendo o fundo a concurso cerca de 11.260 milhões de euros, estando já aprovados mais de 4.810 operações. Significa assim que no final de novembro estavam já a concurso 49% do fundo programado para todo o Portugal 2030, que 19% do fundo programado já foi aprovado e que 24% do fundo aprovado já foi executado. Após este breve balanço, termino salientando alguns momentos que ainda teremos a oportunidade de assistir nestes 3 dias de evento. Iremos refletir neste palco sobre o futuro com 3 mesas redondas dedicadas à cooperação e desenvolvimento regional, que decorrerá esta tarde, à inteligência artificial no Portugal 2030, amanhã, e à comunicação, para discutirmos as melhores estratégias da quinta-feira. Num momento decisivo para a Europa, em que se discute o futuro da política de coesão, realizaremos ainda amanhã à tarde um importante debate sobre o futuro da política de coesão, composto por um painel de relevantes atores nacionais e internacionais para debater as dinâmicas da governação multinível e o futuro das políticas de coesão e como diferentes níveis de governo podem colaborar para enfrentar desafios socioeconómicos e territoriais. A política de coesão tem-se revelado essencial para o desenvolvimento sustentável da Europa, sendo Portugal um exemplo claro disso, e deve continuar a desempenhar um papel dinamizador dos países, potenciando a produtividade, a competitividade e a coesão social, ajudando a reduzir as desigualdades regionais e promovendo um crescimento sustentável e inclusivo em todas as regiões e territórios. Vamos ainda lançar amanhã a primeira edição dos Prémios dos Fundos Europeus, uma iniciativa de âmbito nacional que pretende promover e premiar projetos de sucesso apoiados pelo Portugal 2020 e pelo Portugal 2030, em 5 categorias distintas, mas não vou desvendar mais neste momento. Para encerrar, vamos ter ainda o prazer de acolher na quinta-feira a entrega dos prémios POCTEP Espanha-Portugal. Esta mostra é uma iniciativa organizada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que conta com o apoio e participação de todas as autoridades de gestão, às quais queria desde já agradecer a adesão, o empenho e o envolvimento neste projeto conjunto. E acreditamos que seja uma oportunidade única para as empresas, cidadãos e instituições compreenderem o papel estratégico dos fundos europeus no estímulo à economia e no fortalecimento da coesão social e territorial. Queremos assim que este seja mais do que um evento, mais do que uma mostra. Termino com um desafio e com um repto. O desafio de que estes dias sejam um espaço de descoberta e de inspiração, um momento para conhecer, partilhar e planear. Queremos que seja uma oportunidade para inspirar, esclarecer e fortalecer o compromisso de todos com o desenvolvimento do nosso país com o apoio dos fundos europeus. O repto: vamos assumir o compromisso de tornar os fundos europeus mais próximos de todos. Muito obrigado e votos de um excelente evento. Muito obrigada à Presidente da ADEC, que inaugurou assim, fez a sessão de abertura deste evento já com um repto e um desafio lançado que fica aqui para os próximos dias. Prosseguimos esta sessão de abertura com a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, que convido a subir ao palco para usar da palavra. Uma salva de palmas. Senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Doutora Cláudia Joaquim, demais membros da direção da Agência,
vice-presidente, vogais. Cumprimento também a Inspeção-Geral de Finanças, sou inspetor-geral, subinspetor, António Ferreira Gomes. Muito obrigado por estarem aqui. É sempre um prazer estar convosco. E também, na matéria que aqui diz respeito, já nos cruzamos noutras matérias, mas nesta matéria não posso deixar de agradecer o vosso excelente trabalho para que o trabalho de todas estas pessoas que estão aqui na sala possam ser reconhecidos a nível europeu, bem reconhecidos, e que a nossa credibilidade seja sempre, de facto, algo que nos orgulha. E, por isso, os responsáveis são vocês, estão de parabéns por isso, e muito obrigado por terem vindo também. Cumprimento também as CCDRs, os presidentes das CCDRs, das autoridades de gestão, organismos intermédios. Um cumprimento também especial para quem longe, bastante longe, vai estando connosco diariamente e que muitas vezes nos esquecemos que estão lá, pelo menos aqueles com quem nós não lidamos diariamente. Mas para a Comissão Europeia e para os representantes que aqui estão, a Caroline Callans e Lauren Sands, o meu agradecimento. E pedia para eles uma salva de palmas, porque merecem, muitas vezes passam despercebidos, mas são eles, também são eles os responsáveis por estarmos aqui, por nos ajudarem, e porque eu sei que, embora o meu contacto não seja muito grande, mas daqueles que comigo trabalham, têm de facto dado sinais de que estão sempre disponíveis para essa ajuda. Em meu nome, em nome do Governo, em nome de Portugal, o meu obrigado por isso. Demais presidentes de Câmara, restantes colaboradores, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer à senhora Presidente da ADC, Agência para o Desenvolvimento e Coesão, o convite que me formulou para aqui estar hoje convosco. Aceitei-o sem hesitação, por dois motivos em particular. Um primeiro, pelo facto de considerar a iniciativa de grande mérito, pelo potencial contributo que dá para a disseminação de conhecimento dos fundos europeus e melhoria na racionalização da sua utilização. Em segundo lugar, porque estou em dívida para com a agência. Desde que aqui cheguei a este mundo dos fundos europeus, em abril passado, que tenho recebido um apoio extraordinário. A ADC tem sido incansável nessa ajuda e apoio, e por isso me cumpre aqui, com humildade, agradecer esse apoio e essa ajuda. Assim o digo à senhora Presidente da ADC, aos demais elementos do Conselho Diretivo e restantes colaboradores, muito obrigado por essa extraordinária ajuda e amizade que desde o primeiro dia têm demonstrado. Muito obrigado. Durante os próximos 3 dias, temos o privilégio de reunir nesta maravilhosa cidade e neste esplêndido espaço académicos, dirigentes da administração pública, especialistas internacionais e beneficiários para discutir o fundo das políticas de coesão na Europa, debater as dinâmicas de uma governação multinível, mas também para divulgarmos alguns casos de sucesso de projetos apoiados por fundos europeus em Portugal e, bem assim, evidenciar o quanto o nosso país vai evoluindo com o apoio destes fundos. Estou certo que, ao longo destes 3 dias, pela qualidade do programa e dos temas em debate, bem como a excelência dos oradores, será de grande proveito para todos. É incomparável a transformação de Portugal desde 1986, com a adesão à então CEE. O papel preponderante dos fundos europeus na transformação e no desenvolvimento das diferentes regiões, na correção das assimetrias regionais, na qualidade do nosso tecido empresarial, no ambiente de negócios, na melhoria das qualificações da população, no aumento da produtividade e competitividade e, por tudo isso, na melhoria das condições de vida dos portugueses. Portugal tem conseguido diversificar a sua economia, reduzindo a dependência de setores tradicionais e apostando na inovação produtiva e no desenvolvimento de novos produtos e serviços em setores transacionáveis e em processos de produção a partir da incorporação de conhecimento e tecnologia com elevado valor acrescentado nacional, com reflexo no crescimento e qualidade das exportações do nosso país. Mas temos de continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento económico e social de Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, o desenvolvimento económico refere-se ao processo de melhoria da qualidade de vida e do bem-estar económico de uma comunidade, região ou país. Esse processo envolve o crescimento sustentável da economia
e mudanças estruturais que trazem maior eficiência e diversificação às atividades económicas. Bem sabemos que o desenvolvimento económico não se limita ao aumento do crescimento do produto interno bruto, nem à sua distribuição pela população. Ele inclui também as melhorias em áreas como a saúde, o capital humano, infraestruturas físicas e tecnológicas, equidade social, coesão territorial, liberdade económica, sustentabilidade ambiental e social, entre outras. De uma forma simples, correndo-me dos ensinamentos de Amartya Sen, o crescimento económico não pode ser sensatamente tratado como um fim em si mesmo. O desenvolvimento deve estar mais preocupado em melhorar a vida que levamos e as liberdades de que usufruímos. Não obstante o que se disse, bem sabemos que se o crescimento económico não é uma condição suficiente, ele é uma condição necessária para que o processo de desenvolvimento dos países se processe. Sem a criação de riqueza, o país não se pode desenvolver. Mas também não basta criar riqueza. É importante que essa riqueza seja distribuída de forma equitativa, que contribua para reduzir assimetrias regionais e promova a justiça social entre as populações. As teorias do desenvolvimento económico procuram explicar de que modo as economias crescem, de que modo se processa a transformação estrutural e em que sentido diferentes fatores e políticas públicas influenciam o progresso económico dos países. De entre outras teorias que procuram explicar o processo de crescimento económico dos países, da teoria clássica, neoclássica e keynesiana, permitam-me chamar a atenção para a teoria da inovação e empreendedorismo de Joseph Schumpeter, segundo a qual o crescimento económico é impulsionado pela inovação e pelo empreendedorismo. É, segundo ele, essa destruição criativa, onde novas tecnologias substituem as antigas, que promove o aumento de produtividade e, por essa via, o crescimento. Resulta daqui a produtividade como fator determinante do crescimento, seguindo os ganhos de produtividade como resultado da inovação e do empreendedorismo. A teoria do desenvolvimento endógeno, atribuída a Paul Romer e Robert Lucas, dá ênfase ao capital humano, à inovação e ao conhecimento como fatores que contribuem para o crescimento económico e sustentável. A teoria centra-se também nas externalidades positivas e nos efeitos colaterais de uma economia baseada no conhecimento como motor do desenvolvimento económico. É bem conhecido que um dos problemas estruturais do nosso país resulta do baixo nível de crescimento económico e de produto potencial. E sabemos também que não se trata de um problema conjuntural, trata-se de um problema estrutural. Segundo a informação disponibilizada pelo Eurostat, em 2016, Portugal registrava um nível de produtividade equivalente a cerca de 73% da média da zona euro, descendo para cerca de 72% em 2022. Repito, descendo para 72% em 2022. Nestes 6 anos, Portugal foi ultrapassado pela Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia. Ou seja, em 2022, a nossa produtividade média por trabalhador é 28 pontos percentuais inferior à média dos países do espaço da moeda única, o que coloca Portugal no fundo da lista do ranking europeu de produtividade. Em 2022, apenas a Grécia e a Eslováquia, no grupo de países da área do euro, registaram valores inferiores a Portugal. Resulta daqui a conclusão que Portugal enfrenta um problema estrutural que condiciona o processo de crescimento da economia, o aumento de salários e o aumento de riqueza. O baixo nível educacional, não obstante as melhorias significativas registadas nos últimos anos, a estrutura do tecido empresarial, o reduzido investimento em investigação, inovação e tecnologia, excesso de burocracia, pouca flexibilidade no mercado de trabalho, elevado nível de fiscalidade, modelos organizativos incipientes, são apontados, entre outros, como condicionantes ao crescimento da produtividade. Adicionalmente, a polarização e aglomeração económica que se registra em Portugal, com grandes centros urbanos como atratores de grandes empresas, investimentos e mão de obra mais qualificada e, por isso, maiores níveis de produtividade, promove um crescimento mais rápido das regiões mais desenvolvidas em detrimento das menos desenvolvidas, contribuindo para agravar as assimetrias regionais. O desenvolvimento económico não se processa sem correção das assimetrias regionais, que ainda persistem, quer seja a nível europeu, quer seja a nível dos países.
cabe à política de coesão a missão de contribuir, pelas escolhas que permite, mitigar tais assimetrias. Não obstante o papel dos fundos europeus desempenham, não podemos confinar o sucesso da política de coesão a esses fundos. O desenho das políticas públicas deve também ter em atenção as disparidades regionais e contribuírem para a redução das desigualdades económicas e sociais que se vivem entre as regiões. A política de coesão continua a ser um elemento essencial para a construção de um país mais equilibrado, equitativo e inclusivo. A sua eficácia depende de um planeamento estratégico que alinhe as necessidades regionais com o contexto global em constante mutação. Para o efeito, a política de coesão deve incentivar o planeamento e a implementação de políticas por meio de parcerias entre governos locais, regionais e nacionais, bem como com organizações da sociedade civil. Esta abordagem, designada de multinível, aumenta a eficiência e a adaptação às necessidades específicas de cada região. Para isso, torna-se necessário identificar as melhores respostas, mitigar fatores de disparidades, reforçar o papel das regiões e atentar ao impacto territorial das políticas horizontais da União Europeia. Pelas incertezas que a Europa enfrenta, os desafios dos próximos anos são grandes, mas essas incertezas deverão servir para repensarmos o que pretendemos ter no futuro e qual o caminho que queremos traçar. Os desafios demográficos, seja no que concerne a movimentos migratórios, seja pela via do envelhecimento da população, os desafios ambientais, com as alterações climáticas, o aumento dos fenómenos extremos ou a transição energética, os desafios económicos pelo fortalecimento da produção doméstica e a necessidade da industrialização da Europa, serão alguns dos maiores retos das próximas décadas. Adicionaria o processo de alargamento europeu, a segurança geopolítica e a defesa, temas centrais nos próximos anos, com reflexo nos futuros programas de coesão, nomeadamente no que aos recursos financeiros disponíveis diz respeito. Estamos em crer, a bem do sucesso da Europa, que a União Europeia continua a investir nas regiões menos desenvolvidas, não obstante maior atenção para novas áreas, como sejam a economia verde, competitividade e o digital. A capacidade de adaptarmos o orçamento a estas prioridades e de implementar uma governança mais eficaz e menos burocrática será decisiva para o sucesso da política de coesão nos próximos anos. Esse facto terá de estabelecer critérios mais exigentes na aplicação dos fundos europeus, particularmente em áreas que aumentam o retorno económico e social de cada euro aplicado. Reforçar o papel das regiões na construção do futuro da Europa, criando perspectivas económicas para as regiões menos desenvolvidas e para as regiões periféricas, integrando a inovação em todas as regiões e reforçando a cooperação transfronteiriça e interregional, as ligações entre zonas urbanas e rurais e o papel das cidades e vilas com menor dimensão no apoio às zonas rurais. O desenvolvimento económico, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, não se processa sem coesão e desenvolvimento regional. É de elementar justiça reconhecer que os mais de 160 mil milhões de euros que Portugal recebeu desde o início dos fundos europeus têm contribuído e potenciado o processo de redução de assimetrias regionais, contribuindo para o desenvolvimento económico, bem assim para a melhoria das condições de vida dos portugueses. Creio que podemos afirmar, de forma inegável, que a política de coesão tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento de Portugal, das suas regiões e para a melhoria das condições de vida dos portugueses. Os fundos europeus têm desempenhado um papel crucial no desenvolvimento económico e social de Portugal, promovendo a coesão do território e diminuindo as disparidades entre as diversas regiões. No entanto, não podemos deixar de reconhecer que existe ainda um longo caminho a percorrer nestas dimensões. Mas se reconhecemos isso, também devemos admitir, porque a evidência parece não deixar dúvidas, que esse caminho seria incomparavelmente maior se não tivéssemos fundos europeus e política de coesão europeia. A nível nacional, será crucial a dinamização e implementação de um novo nível de afirmação das cadeias de valor regionais, procurando promover o melhor que cada região tem para oferecer, promovendo clusters regionais através do investimento empresarial e inovador e a captação e a fixação de recursos humanos qualificados. Para isso,
Temos de olhar cada uma das árvores sem perder a noção da floresta. Temos de pensar os problemas do país como um todo, o destino que lhes vamos traçando, tendo presente as realidades locais, unindo esforços de quem melhor conhece os problemas e os desafios. Setores público e privado, governos e empresas, autarquias locais e administração regional, todos devemos pensar o país a curto, a médio e a longo prazos. Esse é também o nosso papel enquanto atores das políticas públicas que procuram, num racional em parte rawlsiano, elevar o bem-estar económico e social daqueles que se encontram em pior posição. Sabemos nós, por aquilo que nos ensinaram, que a Europa não se constrói de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Constrói-se através de realizações concretas de que criarão, antes de mais, a solidariedade de facto. Uma afirmação de Robert Schuman, de 9 de maio de 1950. Creio que hoje a podemos usar. É nesta solidariedade que o progresso da Europa e de Portugal se deve processar, a bem da Europa e do povo europeu. Ao fazê-lo e ao concretizá-lo, estamos a construir um país melhor. Fazê-lo é contribuirmos para que os nossos pais se orgulhem dos filhos e que no futuro os filhos se orgulhem dos pais, porque é para nós e para eles que devemos construir o nosso país. A bem do futuro da Europa, a bem de Portugal e dos portugueses, está nas vossas mãos contribuírem de forma decisiva para o sucesso do nosso país, naquilo que ao desenvolvimento económico diz respeito, naquilo que à correção das assimetrias regionais diz respeito e naquilo que mais me aflige, que é a necessidade de reduzirmos drasticamente o nível de pobreza que ainda existe no nosso país. Os fundos têm que estar também ao serviço de tudo isso. Muito obrigado, uma tarde feliz para todos e obrigado mais uma vez, Senhora Presidente da ADC, por me dar o privilégio e a honra de estar aqui consigo e com todos neste momento que, enfim, é a família dos fundos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, por esta reflexão que aqui nos deixa sobre os desafios e o caminho também de futuro em Portugal. E apesar de não poder estar hoje aqui presente nesta sessão de abertura, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem por escrito que vamos ouvir agora de seguida. Peço a vossa atenção. Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, meu caro Hélder Reis. Senhora Presidente da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Cláudia Joaquim. Caros oradores, empresários, participantes, caras amigas e amigos. Na impossibilidade de estar presente, não quis deixar de vos enviar uma mensagem nesta primeira iniciativa de arranque do Portugal 2030. Desde a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que o país tem beneficiado de fundos comunitários com o objetivo de reduzir as suas assimetrias internas e promover a coesão territorial, social e económica e uma maior convergência com a média europeia. 40 anos depois, o Portugal de hoje nada tem a ver com o Portugal dos anos 80. Nas infraestruturas de transportes e energia que permitem hoje uma muito melhor conectividade. No abastecimento de água e no saneamento que dão melhor qualidade de vida às populações e preservam o ambiente. Na agricultura, que é hoje moderna e competitiva. Na educação, formação e qualificação profissional, recuperamos das dramáticas taxas de analfabetismo e temos hoje uma das gerações mais qualificadas de sempre. Na qualidade do nosso tecido empresarial mais competitivo e inovador. Mas esta é uma missão que está longe de estar concluída. Apesar do caminho percorrido, continuamos a enfrentar importantes atrasos estruturais e a ter assimetrias territoriais e demográficas fortes. E o país não foi capaz de alcançar uma convergência sustentada com a média da União Europeia. Hoje, mais informados, mais conhecedores, mais experientes, mas num enquadramento europeu e mundial incerto, com inúmeros desafios geopolíticos e num ponto de viragem de um ciclo político a nível internacional, Portugal tem de aproveitar esta derradeira oportunidade para melhorar as suas potencialidades e tentar ultrapassar as suas fragilidades. É um dever de todos, Governo e Administração Central,
poder e administração regional e local e sociedade civil, aproveitarmos bem estas verbas de quase 45 mil milhões de euros entre o Portugal 2030 e o PRR, para uma verdadeira viragem do país no sentido de um crescimento mais sustentado para um Portugal mais qualificado e mais coeso. Temos de garantir as melhores políticas públicas, com menos regulamentação e menos burocracia. As instituições têm, algumas, de ser fortalecidas para dar uma resposta atempada. Os poderes regionais e locais, com maior presença e conhecimento das realidades no terreno, devem partilhar das responsabilidades de planeamento, de gestão dos fundos e de implementação das estratégias. Só assim será possível assegurar a coerência das políticas com as necessidades dos territórios. Com esta visão integrada, será mais fácil o bom aproveitamento do Portugal 2030, essencial para vencermos os desafios das qualificações, do conhecimento, da inovação e das transições digital e climática, de forma a assegurarmos um Portugal mais coeso, mais sustentável, mais competitivo e menos desigual. O Presidente da República conta convosco e o país também. Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigada. Fica então aqui a mensagem do Presidente da República, Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa. E para que esta